Os primeiros socorros consistem num conjunto de medidas rápidas e eficazes que possam promover o salvar a vida. Portanto, são pequenas medidas às vezes que nós tomamos de ações em que podemos minorar lesões e salvar uma vida. Essas medidas podem passar de uma coisa mais grave, como por exemplo iniciar um suporte básico de vida numa paragem cardiorrespiratória, como por exemplo estancar uma hemorragia, ou imobilizar uma fratura, ou ajudar no engasgamento, que também é uma situação grave. É fundamental termos uma população instruída. Porquê? Porque a população, se estiver instruída, vai saber atuar de forma eficaz. E em situações de emergência, o tempo é crucial. Portanto, quanto mais rápido nós conseguirmos atuar numa situação de urgência, menor será o tempo em que a pessoa vai estar a aguardar por ajuda, e daí que podemos salvar uma vida com pessoas instruídas, com uma população instruída também é uma população que vai estar mais segura do que está a fazer e das ações que está a tomar. Por isso eu acho fundamental termos uma população instruída a nível de primeiros socorros. O primeiro que temos que verificar é a nossa segurança. Portanto, nós nunca podemos, e isto é primordial, nunca podemos tentar ajudar alguém se a nossa segurança não estiver comprovada. E quando falamos aqui em nossa segurança, pode ser, por exemplo, num incêndio. Se a vítima estiver no meio do fogo, nós não vamos saltar para o meio do fogo para ir lá a pescar, deixamos isso para a ajuda especializada. Gases, por exemplo, inalação de gases, também temos que ter atenção para não se está a ser libertado ou não. Portanto, a nossa segurança sempre em primeiro lugar. A partir do momento que verificamos a segurança do ambiente, portanto, nós estamos seguros, vamos ajudar a vítima. Antes de, ou chegar ao pé da vítima, por exemplo, chamar sempre por ajuda. Podemos achar que estamos sozinhos, mas gritamos por ajuda. E outra abordagem é ligar o 112 também. Portanto, que é uma forma de estarmos a pedir ajuda. Chegamos ao pé da vítima, avaliamos, portanto, vemos como é que ela está, se está consciente, se está inconsciente, se respira, se não respira, e a partir daí então tomamos as medidas e a nossa abordagem para isso. Passamos aquela parte da segurança, vemos que a vítima está inconsciente, primeiro é ver se ela respira ou não. E antes de ver se respira ou não, para verificarmos se ela está inconsciente ou não, portanto, tocamos vigorosamente na pessoa. Portanto, se ela não responder, é sinal que está inconsciente, mas o facto de estar inconsciente não significa que não esteja a respirar, portanto, ela pode estar a respirar. Se estiver a respirar, nós colocamos em posição lateral de segurança, portanto, que é colocar de lado a pessoa. Porquê? Porque isto vai ajudar, o facto de ela estar de lado vai ajudar a abrir a via aérea e que ela consiga respirar de forma normal. Se nós deixarmos a pessoa, portanto, deitada em dorsal, portanto, temos queda da língua e pode dificultar a respiração e entrarmos aí numa paragem. Daí colocar de lado é sempre primordial, se ela estiver inconsciente e sem respirar, e a respirar, desculpa. Se ela estiver inconsciente e a não respirar, iniciamos o suporte básico de vida. Portanto, iniciamos as manobras de reanimação. Portanto, se a pessoa estiver com a sensação que vai desmaiar e conseguir nos avisar, uma das coisas a fazer é tentar deitá-la já tanto colocá-la numa posição já no chão ou no sofá, ou que tivermos mais perto, mas deitá-la e
Os desmaios ou as síncopes podem ter diversas causas. A mais frequente, digamos assim, é por baixas de tensão, portanto, por casos de hipotensão. O que é que ajuda nestes casos? É elevarmos as pernas. Portanto, se a pessoa estiver deitada e elevarmos as pernas, existe um maior fluxo de sangue e a pessoa acaba por recuperar, digamos assim, do desmaio. Costuma ser o mais habitual, mas o facto dela ficar deitada e elevar as pernas normalmente ajuda. Se já estiver no chão, portanto, é mesmo só elevar as pernas e pedir sempre ajuda. Portanto, mas isto são pequenas coisinhas que nós podemos fazer enquanto a ajuda especializada não chega. Às vezes as pessoas também acabam de ficar um bocadinho mais pálidas, sedadas, tem a ver também com, pode ser uma baixa de tensão, pode ser, por exemplo, uma hipoglicemia. Se soubermos que a pessoa é diabética e que desmaiou, uma opção também é por um bocadinho de açúcar debaixo da língua, se ela estiver consciente, senão não vamos meter nada pela boca da pessoa, porque senão podemos provocar um engasgamento ou uma dificuldade respiratória. Mas basicamente é isto. Engasgamento é uma situação de emergência e que pode tornar-se bastante grave. E, por acaso, nunca me aconteceu, mas às vezes em restaurantes acontece. E pode ser com um grão de arroz, com um bocadinho de carne e a pessoa engasga-se. O que é que fazemos? Primeiro às vezes a pessoa quando está engasgada não consegue dizer que está. Nós é que nos apercebemos pela aflição da pessoa. O que é que fazemos? Tentar perceber se ela consegue tossir. Se ela conseguir tossir, vamos estimulá-la a tossir. Se ela conseguir, nada de... porque isto é uma coisa que nós temos o hábito de fazer, que é a pessoa está a tossir e vamos lá dar umas pancadinhas nas costas. Não, incentivá-la a tossir, porque quando ela está a tossir e nós vamos dar a pancadinha das costas, às vezes o corpo estranho pode descer para a via aérea. Portanto, incentivar a tossir, caso a pessoa acabe por ficar inconsciente, por exemplo, ou mesmo antes disto, antes da inconsciência. Uma das coisas que nós fazemos é a manobra de Heimlich, que é muito simples. Portanto, basicamente é nós com o nosso punho, portanto, colocamos aqui no externo e com a nossa mão, portanto, colocamos por trás da pessoa e fazemos esta posição. E depois fazemos pequenos movimentos, têm de ser rápidos e com força. Podemos achar que não temos força, mas naquela hora nós vamos buscar a força para fazer. Isso o que é que vai fazer? Portanto, nós ao pressionarmos, estamos a fazer que com o corpo estranho suba e acabe por sair. Fazemos isto as vezes necessárias até o corpo estranho sair. O que é que acontece? Podemos estar a fazer isto e a pessoa, entretanto, ficar inconsciente, deixar de respirar. Iniciamos, para quem tem formação, iniciamos o suporte base de vida, portanto, ou colocamos em posição lateral de segurança, ou então iniciamos o suporte base de vida. Primordial manter a calma, porque as crises de ansiedade e os ataques de pânico são, para quem está a ter, são situações assustadoras. Habitualmente, a pessoa, quando não é um primeiro caso, mas quando uma pessoa tem crises de ansiedade habituais ou mesmo ataques de pânico, normalmente ela sabe que está a ter. E mesmo sabendo que está a ter, acaba por ser assustador. Porquê? Porque os ataques de pânico às vezes dão sintomas muito semelhantes a infartos, a perdas de força, portanto a pessoa depois acaba por não saber distinguir se realmente está a ter um ataque de pânico ou se está com aqueles sintomas. Quem está à volta, o que é que deve fazer? Manter a calma. Porque se nós estivermos calmos, vamos transmitir essa calma para a pessoa que está a ter um ataque de pânico. Portanto, manter a calma, falar com ela de forma calma, explicar que é um momento, é uma situação passageira
e que vai passar. Portanto, tentar também que a pessoa controle a respiração. Isto porque quando nós estamos ansiosos vamos respirar mais rápido, portanto vamos hiperventilar. Ao hiperventilarmos vamos estar a acentuar todos os sintomas do ataque de pânico. Portanto, se nós conseguirmos que a pessoa controle a respiração, e claro que não vai ser na primeira abordagem, temos que ir falando e com calma e dizer... Uma técnica simples é, por exemplo, pedir para a pessoa inspirar, contar até 4, aguentar a respiração durante 4 segundos, depois tentar deitar para fora durante 6 segundos, contando até 6. Portanto, se ela fizer isto várias vezes, nós vamos ver que com o passar dos minutos ela vai acabar por acalmar e vai começar a perceber que realmente está a ter um ataque de pânico. Tentar distraí-la, e quando dizemos distrair é tirar o foco do meio dela e falar, por exemplo, o que é que fez hoje, o que é que tens planeado para fazer hoje, que é para a pessoa distrair do sintoma que está a ter do ataque de pânico, portanto, e falar de outras coisas. Nós vamos vendo que se mantivermos a calma e formos abordando isto com a pessoa, ela vai diminuir a sua ansiedade, vai conseguir controlar a respiração, vai perceber que é uma situação passageira e vamos conseguir controlar o ataque de pânico. Há pessoas que já têm frequentemente e que fazem medicação. Se nós soubermos que a pessoa tem um SOS, também é importante podermos dar esse SOS, porque vai ajudar a diminuir os sintomas. Antes de tocarmos na ferida, se pudermos e convém, lavar sempre as mãos. Mesmo que a ferida seja uma ferida suja, nós devemos lavar sempre as nossas mãos. E se tivermos essa possibilidade de colocar umas luvas, caso desconheçamos a pessoa ou para a nossa segurança. A nossa segurança está sempre em primeiro lugar. Portanto, luvas, lavar bem as mãos, colocar luvas e tentar lavar depois a ferida. E o lavar a ferida pode ser com água e sabão, por exemplo. Ou se for uma ferida, por exemplo, com uma faca, colocar debaixo d'água para lavar, tirar a sujidade que tem, que pode ser de comidas, terra, por exemplo, ou até mesmo vidros, por exemplo, se fizermos um corte com vidro, também tentar com água ir lá tirar. E depois estancar a ferida, tentar controlar a hemorragia. Se tivermos compressas, perfeito, porque é material limpo. Se não tivermos compressas, um pano limpo, fazer pressão até controlarmos a hemorragia. Quando a hemorragia estiver controlada, podemos pôr, por exemplo, uma ligadura. Se não tivermos uma ligadura, um lenço a fazer pressão. E se for uma ferida grande, ir até portanto, uma urgência ou um centro de saúde, ver se é necessário portanto, levar pontos, fazer uma sutura, ou então um penso mais compressivo. Se for uma feridinha pequenina em casa, que a gente consiga controlar, é levar, colocar uma compressa e fazer um penso simples com penso. Vigiar sempre esta ferida, por exemplo, mesmo sendo uma ferida pequenina. Quando formos tirar o penso, por exemplo, 2 dias, se ele não estiver molhado, não estiver repassado, se tirarmos ver a ferida como é que está à volta. Portanto, se tiver com sinais avermelhados à volta, portanto são sinais inflamatórios, se tiver dura ou se tiver drenagem de pus, aí temos que ir procurar ajuda. Se não, é ir fazendo o penso em casa, com betadine, por exemplo, também, porque é um antisséptico, portanto ajuda a prevenir as infecções. Aí estamos a falar em feridas pequeninas. Se for uma ferida grande, aí já temos que devemos procurar ajuda. Se for uma ferida também, por exemplo, provocada por um animal, uma mordedura de cão, convém sempre ir ao centro de saúde para fazer reforço da vacina do tétano. Portanto, e estamos a falar de mordeduras de cão, também pode ser, por exemplo, uma ferida com ferro, por causa das ferrugens. Portanto, se a pessoa não tiver o boletim de vacinas atualizado, convém ir ao centro de saúde para atualizar, para fazer um reforço. O que é que não se deve fazer numa ferida? Portanto,
o não lavar as mãos, por exemplo, se tiver um objeto, por exemplo, um vidro numa ferida, nós não devemos ir lá e tirar. Porquê? Porque o vidro, nós não sabemos a profundidade da ferida. Eu estou a falar de um vidro ou um ferro, não sabemos a profundidade da ferida, não sabemos se tem algum vaso atingido. Portanto, o que é que acontece? Se nós ao tirarmos o objeto, podemos estar a aumentar uma hemorragia que depois não vamos conseguir controlar. Portanto, deixemos lá e vamos procurar ajuda o mais rápido possível. Isto é o primordial numa ferida. Por exemplo, também o não aplicar, por exemplo, às vezes a tendência do desinfetar, por exemplo, substâncias com álcool, desinfetantes, aplicar, não, porque vamos estar a irritar ainda mais a ferida. Basicamente o lavar com água e sabão ou com soro fisiológico é muito importante. O que não se deve fazer é mesmo, basicamente é mesmo isto, é não ir lá tirar corpos estranhos. Estamos a falar, por exemplo, se for um vidro pequenino ou aos telhaços, ou lavar com a água, normalmente eles saem. E se tiver vidros, também convém ir à procura de ajuda, porque às vezes ficam vidros que não conseguimos ver. E depois num centro de saúde ou numa urgência conseguimos tirar com bisturi e com luzes apropriadas. Portanto, fraturas. O que fazer? Tentar imobilizar a fratura. E quando eu digo tentar imobilizar, não é ir lá e pôr o osso no lugar. Isso não se pode mesmo fazer. Deixamos para quem percebe e sabe fazer. Portanto, o imobilizar é, imaginemos que caímos e ficamos com uma deformação no braço, por exemplo. Fica o braço mais deformado. O que é que podemos imobilizar? Podemos usar um cartão, uma tábua, o que tivermos. E é só colocar, portanto, para dar conforto no braço. Colocamos as tábuas, por exemplo, ou o cartão, colocamos um adesivo, umas ligaduras ou até mesmo uns panos para fazer a contenção e, neste caso, se for o braço, colocamos um lenço para ficar o braço apoiado. Porquê? Porque também ao apoiar isto vai diminuir a dor da pessoa até chegar a uma urgência e ser avaliada por profissionais. Portanto, é esta contenção que estamos a falar, da imobilização sem mexer propriamente no osso, sem tentar colocar o osso no sítio. Portanto, se for uma perna, por exemplo, tenta fazer a mesma coisa que no braço, tanto uma tábua ou um cartão e tentar só conter ali um membro. Portanto, quando nós ligamos ao sentido de uso, o primordial é falarmos de forma clara e responder também de forma clara às muitas perguntas que vão ser feitas, que a população em geral acha que são muitas perguntas, mas não são. São as perguntas necessárias para ir à ajuda correta para aquela situação. E essas perguntas, portanto, se nós respondermos de forma clara e concisa ao operador que está do outro lado, vamos conseguir dar vamos conseguir com que seja dado informações adequadas ao operador. E as informações adequadas é dar a localização exata de onde estamos e explicar de forma clara a situação. Por exemplo, se foi um acidente de carro, onde é que ocorreu, se são 2 carros, se tem mais do que uma vítima, se as pessoas saíram do carro pelos seus próprios pés, se não conseguem sair do carro. Portanto, dar informação de forma concisa e ir respondendo às questões do operador. Por exemplo, dar os detalhes do incidente, se está num sítio que tem fogo, ou se tem inalação, se tem fuga de gases, portanto, dar esse tipo de informações todas. Se for uma situação mais simples, por exemplo,
estamos na nossa casa, alguém sentir-se mal. Portanto, tentar manter a calma, ligamos ao 112 e dizemos que estamos em casa, dar a morada exata, explicar o que é que aconteceu. Portanto, se a pessoa, imaginemos que uma pessoa está inconsciente, mas dizer que está inconsciente, que respira ou não respira, o que é que já foi feito. E antes de desligarmos a chamada, que às vezes a tendência é dizer as coisas todas depois desligamos, não, perguntar, posso desligar? Porque o operador pode ter mais alguma questão. E ter um telefone sempre, portanto, o número que nós liguemos, ou dar um número que esteja sempre disponível, porque às vezes no transporte, até à chegada da ajuda, eles ligam para confirmar como é que a pessoa está, se está inconsciente, por exemplo, se já recuperou a consciência, se está inconsciente, se ainda respira ou não. Portanto, eles vão ligando enquanto não chega a ajuda. Daí que é importante ter sempre um telefone disponível. A caixa de primeiros socorros deve estar sempre à mão. Fácil acesso, fácil visualização para quem não conhece o sítio e não sabe onde é que está a caixa de primeiros socorros. Se estivermos a falar de um sítio público, portanto de uma instalação pública, tem que estar também identificada onde é que está a caixa de primeiros socorros. O que é que deve de conter? Soro fisiológico, compressas, ligaduras, adesivo, betadine pode ter, uma tesoura também pode ter, que às vezes é necessário. Portanto, compressas, betadine, põe-se. Isto é o primordial do ter. Convém ter também luvas para a nossa proteção, máscaras faciais também. Basicamente, digamos que isto é o que tem que ter. Se estamos a falar de medicação, que também podemos ter numa caixa de primeiros socorros, medicamentos básicos como, por exemplo, um paracetamol, um ibuprofeno, diazepam, por exemplo, também, que são aqueles medicamentos que vamos dar ali. O paracetamol, se a pessoa tiver com uma dor, para aliviar a dor, diazepam, por exemplo, num ataque de pânico, mas isto sempre com prescrição médica. Nada de dar medicação sem prescrição médica e sem orientação disso. Mas basicamente numa caixa de primeiros socorros isto é o essencial de ter. Mas podemos ter outras coisas para anexar, mas o principal é isto. Em relação, portanto, a este tema de primeiros socorros e suporte básico de vida, é procurarmos formar-nos. Porque se nós formos pessoas formadas e se tivermos conscientes das ações que estamos a tomar, nós vamos conseguir salvar mais vidas. E formar-nos em sítios especializados. Existem vários na região que dão formação sobre primeiros socorros e suporte básico de vida. E isto pode ser desde o mais novo ao mais velho. E nós temos situações em que crianças conseguem salvar vidas. Portanto, se nós incutirmos na nossa sociedade desde pequenina a nos formarmos sobre primeiros socorros e sobre suporte básico de vida, nós conseguimos salvar vidas. Portanto, formem-se.